Rapaz, o anime já começa daquele jeito que te faz pensar: ih, hoje vem problema. Chuva, trovão, gente gritando, galera fantasiada de seita. É segunda-feira normal no mundo do Yukiturabi. O pai do menino, um bombado fanático nível Tomiway ou morra, aparece liderando um ritual maluco. E o Yukito, preso num barril. Sim, num barril. Igual Donkey Kong, só que versão sacrifício. O pai anuncia que o filho vai suceder a liderança da seita, sendo jogado do penhasco e passando 3 dias morto no mar. Detalhe, Yukito protesta dizendo que isso é assassinato. E o pai responde basicamente: problema teu. E aí, tchau e benção. O homem joga o filho no oceano como se fosse lixo reciclável. Enquanto afunda, Yukito tem aquele clássico momento: minha vida passou diante dos olhos. Mas em vez de memórias fofas, só tragédia esquisita. Era meditação na cachoeira gelada, caminhada no fogo, humilhação na escola porque os fãs do pai infernizavam o menino. O garoto desenvolveu o famoso olhar morto por dentro com apenas 8 anos. Talento. E aí, nos últimos segundos de vida, ele mete um que se dane essa divindade ridícula e deseja renascer em um mundo sem deuses, sem religião e, se puder, com amigos, porque esse pacote ele nunca recebeu. Corta pra próxima cena. O cara acorda numa floresta bonitona, sozinho gostoso, passarinho cantando, e aparece uma menina de cabelo rosa, a Auroral, lendo um livro. Até aí, fofinho, mas do nada, ela vira pra ele e solta um: moço, segurei essa alavanca e mexe ela pra cima e pra baixo pra eu te reanimar. Aí o anime decide virar pegadinha do João Kleber. O enquadramento sugere tudo. E o Kito faz cara de minha senhora? E os dois começam a gritar de vergonha quando percebe que não é nada disso. Vergonha alheia nível máximo. Depois, os dois seguem pra vila medieval onde ela trabalha. A Auroral, tadinha, ficou com peso na consciência e decide cuidar dele. E o Kito olha a vila e pensa: é isso. Vive tanto sofrimento que Deus me mandou pra um isekai. Magia, aventureiros, espadas. E pergunta onde fica a guilda de aventureiros. A Auroral, guilda do quê? Mas leva ele assim mesmo. Plot twist. O trabalho que ele arruma não é matar goblin, nem enfrentar dragão. É capinar roça, com uma enxada. O garoto que sonhava ser herói virou funcionário da agropecuária. Roy, o valentão, o ciumento, da vila chega cheio de marra. Clem aparece do lado, com aquele jeitão de galera, paz e amor. Aí Clem dá uma adaga pro Yukito e fala que é pra ele trabalhar. E o Yukito, meu momento lendário chegou. Ele já imaginava formar XP, enfrentar monstro, mas a adaga era pra cortar uva. Isso mesmo, uva. E o protagonista ali colhendo fruta igual o side quest chata de RPG. Mas o menino é esforçado e acaba salvando a colheita, transformando tudo em vinho, algo que a galera nem sabia fazer. Resultado? Festa maluca na taverna das irmãs Auroral e Siluril. E o Kito se entopa de vinho, fica emotivo, chora, faz drama, reclama da vida sem magia e sem espada. Basicamente vira aquele amigo que sempre chora no rolê às 3 da manhã. No dia seguinte, ele tá ajudando em outra tarefa quando surge uma besta gigantesca e amedrontadora e o Kito vibra: agora sim, um chefe de nível médio. Mas o Roy abre um livro que brilha e o Kito pensa: meu Deus do céu, ele é mage level 70 e o feitiço é uma lanterna fortuna que cega o bicho. Eles saem correndo como 3 jumentos, tropeçando no caminho e quase morrendo. Não pela besta, mas pela própria burrice. Dentro da caverna, o Kito xinga todo mundo porque queria lutar, não fugir. Mas o Roy explica: meu filho, ninguém vence uma besta estranha. E o livro mágico, um manual de segurança. Sim, um SAMU portátil. E o Kito olha no manual no chão com a expressão: isso não tá acontecendo comigo. Depois, eles vão pra capital. E o Kito chega como turista caipira. Meu Deus, a cidade grande. O Roy explica que tudo, agricultura, combate, higiene, provavelmente até receita de miojo, foi ensinado pelo imperador. Esse homem é Google ambulante. Mas o Roy alert: evita falar com o povo daqui. Eles odeiam a gente é meio indesejado. Aí, o Yukito fica: como assim? Mas logo encontra uma loja sombria e o Roy fica tremendo porque lá tem o pau do livro proibido. O Yukito abre o negócio achando que é conhecimento ancestral, verdades ocultas, pergaminhos do além. Mas é uma revista erótica. O Roy e a Auroral surtam, dizendo que aquilo é perigoso demais. A Aurora compara com o livro de reanimação dela e diz que a revista tem técnicas mais avançadas. O Yukito, acostumado com o mundo moderno, acha super normal. Até compara com coisa que teria no museu. Roy entra em pânico. Que nação pervertida você veio. E aí o clima muda total quando o Yukito testemunha uma execução pública. Gente sendo decapitada, como se fosse rotina. A Auroral casualmente explica que aquilo é o sistema de fim de vida. O governo decide quando você morre. Tipo INSS reverso. A multidão vê eles e começa a xingar, chamando eles de defeituosos, aberrações, querendo que morram logo. Climinha leve, né? Na noite, a Auroral invade o quarto dele com chicote e cordas, porque leu num livro que isso dá energia aos homens. Sim, ela tentou matar a vergonha anterior com mais vergonha.
O Yukito interrompe a maluquice, explica, respira, e eles finalmente conversam de sério. Ororal revela que a vila é um exílio para pessoas consideradas párias, gente que tem medo da lei de execução ou não encaixa nas regras da sociedade. Ela até mostra a marca no ombro dela. O Yukito fica mexido e, num momento fofinho, dá pra ela seu Matagama, o colar do pai. Ela aceita emocionada e os dois têm um momento de paz. No dia seguinte, o Yukito acorda e vai pra taverna achando que ela não abriu porque todo mundo tá dormindo. Quando entra, clima de velório. Uma mulher chora, o Roy tá espancado e sangrando, e o ferreiro explica que os soldados levaram a Oral e outros pra execução. E aí vem a melhor parte. O Yukito solta, o quê? E sai correndo na chuva como protagonista de dorama. Ele pega carona com Clan e chega no local da execução bem na hora que o carrasco erga a espada pra decapitar o Oral. O Yukito vede a área com a carroça, derruba soldado, faz um verdadeiro caos improvisado. Mas o Bertrand, o líder dos guardas, corta o discurso de herói com um golpe no peito dele. O Yukito cai no chão sangrando igual o personagem de novela das 8. Nos últimos momentos, ele segura o Matagama, faz uma prece, irônico pra alguém que odiava deuses e deseja salvar todo mundo. E aí, o anime fala, finalmente, hora do fanservice divino. O Matagama brilha, raio de luz abre o céu e desce uma garota verde, brilhando, Mitama, a própria deusa que ele passou a vida inteira xingando. A deusa olha o estado do garoto, entra em modo mãe furiosa, invoca raízes demoníacas, destrói todos os soldados, joga o Bertrand pra longe como se fosse saco de lixo. Depois, cura o Yukito completamente, até arruma as roupas de Auroral, estilista divina, né? O Yukito acorda tipo, eu devia estar morto, mas tô bem, hã? A deusa abraça ele e diz, oi, eu sou a Mitama, sempre estive com você, você me chamou. O anime segue daquele jeitinho caótico básico, aparece a criança dizendo que reviveu Yukito e toda a vila. O que era pra ser o final triste de um massacre digno de documentário do Discovery Channel vira festa. Porque, né, aldeão em anime revive, e a primeira reação é sempre ir pra taverna beber até cair. Enquanto o povo tá lá comemorando o milagre com litros de álcool e zero noção, o único sóbrio da vila, Yukito, nosso prota desesperado, tá num cantinho, olhando pro vazio, tipo funcionário de CLT em fim de ano. O cara percebeu o óbvio. Eles acabaram de meter o dedo na cara da capital imperial inteira. Uma micropovoado pobre, sem exército, sem recursos e com um histórico de quase morte, desafiando o governo. Sucesso total. Mas né, ele pensa, tem uma deusa. Vai que rola um hack da vida real. Spoiler, não rola. E enquanto ele tenta raciocinar, Mitama, a divindade, tenta correr pela dona pra abraçar o garoto. Isso mesmo, zero vergonha. Só que a Laurel e o resto do time feminino dão um tackle nela no meio do caminho e obrigam a menina a vestir roupa. No processo, a Laurel ainda solta aquela perguntinha clássica de ciúmes. E aí, qual é exatamente a relação de vocês dois? Mitama responde toda fofa, vamos ficar juntos até a morte. Pronto, bastou isso pra Laurel ativar o modo CSI emocional e achar que Yukito tem gostos questionáveis. Garotinha? Pequena demais? Jeito deusinha fofa? Na cabeça dela, meu Deus, ele curte loli e decide apoiar o gosto estranho, só pra não perdê-lo como amigo. Voltando pra taverna, Mitama chega causando. Já dá pra esperar desastre. Roy, o aldeão loiro e carente, olha pra deusa e imediatamente pede ela em casamento. Assim, sem respirar. A resposta de Mitama, um não tão seco, tão humilhante, tão carregado de desprezo que ativa um fetiche masoquista nele. O cara fica feliz. Feliz! A aldeia inteira olha com nojo. Eu também. E agora chegamos na parte que o Yukito decide. Bora testar o poder da minha deusa. Porque, né? Vim pra outro mundo, deve ter cheat. A expectativa, destruir montanhas, criar terremotos, incinerar exércitos. A realidade, ela faz um copo transbordar. Um copo. Parabéns, Yukito. Sua arma secreta é literalmente uma criança que faz truque de festa infantil. Aí vem a facada final. Mitama revela que o poder dela depende do número de seguidores. E nesse mundo, ela tem 0. Ou seja, totalmente inútil. Yukito já começa a entrar em modo pânico quando um aldeão aparece berrando que o exército imperial tá investigando o caso. A vila inteira acredita que Yukito vai resolver. E ele lá, sorrindo por fora e gritando internamente. Eu tô ferrado. A cena seguinte é Yukito quase tendo um colapso nervoso na fonte termal. O cara tá mergulhado até o queixo, pensando em fuga, destruição e dívida com divindades, enquanto Mitama boia de bruços do lado dele como se estivesse no melhor spa do universo. Ela reclama que ele tá ignorando ela, como se não fosse obviamente uma deusa inútil à beira de causar um genocídio involuntário. A conversa muda de tom quando Yukito percebe. Continuar fugindo só ferrou a vida dele antes e vai ferrar de novo. Então ele toma uma decisão drástica. Vai criar uma religião do zero. Isso mesmo. Ele olha pra Mitama e pensa, já que tu não tem seguidores, vou virar CEO da fé e fazer esse povo acreditar. O primeiro passo é tão absurdo que chega a ser lindo. Na taverna, Roy se ajoelha e vira o trono humano de Mitama. Isso mesmo, banco de carne. A deusa recompensa derramando vinho no rosto dele e o cara amando cada segundo. Mas o melhor, um círculo mágico aparece contabilizando um seguidor. Roy virou follower nível 1. Quando perguntam por que Yukito não vira fiel também, ele desconversa tipo político no debate. A meta? 10.000 seguidores antes do exército chegar. Segundo Mitama, com 10k, ela divide
divide oceanos, tipo Moisés versão anime. Animado, Yukito saca as táticas psicológicas de manipulação que aprendeu com o pai, líder de culto, e tenta criar um marketing perfeito para tornar Mitama uma super divindade. E como tudo nesse anime, dá errado. Mitama ignora o discurso pronto, joga o roteiro de lado e começa um monólogo completamente aleatório sobre a infância de Yukito. O detalhe, para uma plateia de camponeses, zero conversões, zero fé, zero poder. Yukito percebe que a vergonha alheia não vai salvar ninguém, corta a fala dela e assume ele mesmo a propaganda divina. E é aí que Yukito ativa o modo charlatão 200% carregado. Já que milagres reais não funcionam, ele apela pro bom e velho golpe psicológico. Ele sobe na mesa, faz aquela pose de pastor de anime e anuncia: Mitama é onisciente, ela vê passado, presente e futuro. Mentira descarada, mas com confiança vira verdade. Ou quase. A primeira vítima do show é a Luro. Yukito aponta pra ela como se estivesse vendo a aura mística de 32 cores e diz: você está sofrendo com problemas de relacionamento humano. A mulher congela na hora. Por quê? Porque ela tem um crush escondido no próprio Yukito, mas acha que ninguém sabe. Parabéns, Aluro. Você acaba de cair no golpe do efeito Barnum, a técnica favorita de videntes, astrólogos e tia de constelação familiar. Afirmação vaga, interpretação certeira. A multidão fica boquiaberta. Mitama não faz ideia do que tá acontecendo, mas concorda só pra manter a pose divina. Tipo, isso mesmo, humanos, sou braba. E aí vem o caos. Mitama, do alto de sua sabedoria zero, resolve ajudar a Luro a resolver seus problemas emocionais. Como? Tocando no assunto dos peitos dela. Do nada, Mitama simplesmente anuncia que Yukito prefere mulheres com peitos pequenos. E antes que alguém peça fontes, a Luro quer diminuir os próprios peitos. E a pobre coitada entra em pânico, achando que perdeu o trunfo dela. Enquanto isso, Yukito, por dentro, tá morrendo. O cara pensa: mas eu gosto de peito grande. Mas claro, ele não fala nada. Afinal, nada grita mais líder espiritual do que admitir preferência por peitões no meio de um ato religioso. E assim, com a autoestima destruída e milagres fracassados, Yukito e Mitama percebem que a religião deles tem exatamente o mesmo número de seguidores que banda indie esquecida. Quase ninguém. Mas o clima vira de comédia pra drama na velocidade de um caminhão sem freio, quando a Luro invade a taverna carregando Tio-Tio, seu bichinho de estimação. O animal tá morrendo, envenenado por veneno de pragas. Siluriu explica que não tem veterinário, não tem medica, não tem nada, porque a capital imperial não liga pra vidas não humanas. Yukito tenta salvar o bichinho com um antídoto improvisado. Pega ervas, mistura tudo, faz alquimia nível iniciante e falha. Tio-Tio para de respirar na mesa. Desesperado, Yukito implora: Mitama, por favor, qualquer coisa. E pela primeira vez, a deusa leva a situação a sério. Ela junta suas últimas forças e, milagre de verdade, Tio-Tio revive envolto em uma luz divina. A taverna inteira explode em alívio. Mitama, porém, fica com a aparência de vovó de 500 anos, enrugada estilo maracujá de gaveta. Mas segundos depois, flash. Ela rejuvenesce de volta e ainda brilha como se tivesse upado 30 níveis de uma vez. Poderosa, renovada, radiante. Yukito junta as peças do quebra-cabeça e percebe: o poder dela não é sobre quantidade de seguidores, é sobre qualidade. A Luro e Siluriu agora acreditam de verdade, e juntando isso com o fanatismo bizarro do Roy, Mitama finalmente tem fé suficiente pra fazer barulho. Mitama se sente invencível, tipo, agora vai. Aí, a Luro, com aquele coração de protagonista secundária bondosa, sugere: já que Mitama revive seres vivos, vamos ressuscitar os soldados do exército imperial. Eles só seguiam ordens, né? Yukito quase engasga: amiga, não, esquece. Esse tal de Bertrand era um psicopata armado, pelo amor de... Mas Mitama já acionou o milagre. A fumaça sobe, o clima pesa, o suspense aumenta, e então os soldados aparecem de volta à vida. Só que tem um detalhe: o temível Bertrand renasceu na corpa de uma mulher, nua, confusa, gritando. Mitama comemora como se tivesse feito uma melhoria de patch update. Agora sim você tá melhor, humano. Bertrand, traumatizado, olha pra baixo, olha pra cima, percebe tudo e implora pra morrer de novo.